Oi, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa reflexão sobre Ruth e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Nos últimos capítulos a gente tem falado desde a saída de Ruth e Noemi de Moabe até a chegada delas, né? Todo o processo que elas passaram até que Ruth encontrou Boaz e Noemi dá instruções para Ruth, explicando para ela que Boaz seria o resgatador delas. E no capítulo de ontem a gente aprendeu sobre a importância de esperar. E enquanto Ruth está esperando, né? A gente no capítulo de hoje vê a atitude de Boaz. O que Boaz faz para que toda a conversa que ele e Ruth tiveram tenha um desfecho. E como ele diz para ela, ou que o resgatador, porque ele apresenta para ela dizendo, né, que há um outro resgatador antes dele, então que ou esse outro resgatador faça o resgate delas, ou se ele ainda diz para ela assim, mas se ele não resgatar você, eu vou te resgatar. Então ele chama a responsabilidade para ele. E aí no capítulo de hoje eu achei muito interessante a atitude de Boaz, né? Boaz, ele procura o resgatador que teria preferência, para compartilhar com ele que Noemi está colocando uma terra à venda. E como ela está colocando essa terra à venda, a pessoa que teria direito, né, de resgatar ela, inicialmente seria esse resgatador, que seria antes do Boaz. E aí Boaz compartilha com ele isso. Quando Boaz compartilha dizendo que ela está vendendo uma terra, né, o resgatador se anima e diz assim, obrigado, eu vou resgatar. Sendo que Boaz deixa claro para ele, olha, se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Então ele está deixando claro aqui, que se você não quiser fazer, eu quero fazer a minha parte. Mas primeiro, eu estou honrando você, porque é a sua vez. Você pode ter a garantia da bênção. A bênção é sua. Eu estou te dando, estou te dizendo para você, ó, a tua bênção está aí, pega ela, se utiliza. Mas se você não quiser, eu estou disposto a aceitar. E aí, na hora que o resgatador escuta isso, o resgatador decide que ele vai pegar a bênção, né, que ele vai resgatar elas. E ele disse, não, pode ficar tranquilo, Boaz, eu vou resgatar as terras. E aí, Boaz, depois que Boaz vendeu, né, o peixe maior, tipo assim, só terras, porque Noemi já tinha uma certa idade, provavelmente, então ele pensou assim, não vou casar com ela, né, o resgatador falou assim, não vou casar com Noemi, só vou resgatar as terras, e vou ficar cuidando da Noemi. Então aí, tudo bem. E aí, ele vai e diz assim, olha, no dia em que você receber estas terras de Noemi, você também terá que receber Ruth, a Moabita, viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Para quem não sabe, Israel tinha uma lei onde quando as pessoas de uma família faleciam, um irmão, né, o próximo irmão casava com aquela esposa, e aí o filho, né, para poder perpetuar o nome do filho, principalmente se fossem filhos mais velhos. E se, vamos supor, como nesse caso, tinha acabado toda a família, um primo, um parente mais próximo daquela família teria que fazer esse papel de resgatador. Então, nesse caso, o primo mais próximo, o parente mais próximo, seria esse com quem Boaz está conversando. E Boaz chega para ele e oferece, né, inicialmente só as terras, porque pelo visto não é uma pessoa que tinha interesse de conhecer as pessoas ou de saber o que estava acontecendo. Porque se ele tivesse esse conhecimento, ele automaticamente saberia que Noemi voltou de Moab com Ruth. Então ele saberia já que para resgatar, ele teria que casar com Ruth. Então não era alguém que estava muito inteirado nisso, pelo visto. Era uma pessoa que tinha mais interesse realmente em adquirir bens. E Boaz foi inteligente, percebendo pelo visto essa sacada, né, de que ele tem interesse nas terras. Se eu fizer, mesmo sabendo que ele não quer, ele depois pode dizer assim, mas ninguém me avisou, era meu direito. Então Boaz vai lá primeiro, compartilha com ele que o direito dele tá ali, que ele pode ir lá pegar. Porém, quando ele diz que vai pegar, Boaz bota um adendo. Ó, tá tudo ótimo. Vai lá pegar as terras, sem problema nenhum. Porém, quando você pegar as terras, você também vai ter que casar com Ruth. E quando você casar com Ruth, lembra que você tá casando para perpetuar a herança do falecido. E aí, o resgatador, né, que seria o resgatador de preferência, ele diz assim, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso do meu direito, porque eu não poderei fazer. E aí, quando ele falou aqui, eu até fui procurar. Porque eu falei assim, gente, eu nunca tinha procurado antes. Mas, quando você, né, faz o resgate, quantos filhos que são falecidos? Todos os filhos que você tem é do falecido, tudo agora que você tem é do falecido. E aí, eu vi, né, procurando que não. Seria só o primeiro filho, que seria do falecido. E aí, teoricamente, a herança que ele recebeu de Noemi iria para essa criança. Porque essa criança teria que ter o sobrenome e a tribo e todas as coisas do falecido marido de Ruth. Então, teoricamente, só a primeira criança que ele tivesse com Ruth pegaria essa herança. As próximas seriam deles, e mediante o que ele conquistou. E aí, nesse caso, né, considerando, quando você para ver isso, você percebe, obviamente, que muitas vezes a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer a responsabilidade delas. Ele foi muito enfático e falou muito rápido que queria as terras. Mas quando você diz para ele assim, tudo bem, é seu, pega. Mas você tem uma responsabilidade. Você tem que fazer uma herança. E aí ele disse assim, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso do meu direito, porque eu não poderei fazer.
muitas vezes, eu e você, fazemos isso. A gente quer as coisas boas, mas a gente não quer a responsabilidade ou o trabalho, né, que a gente vai ter mediante aquilo que a gente quer conquistar. É fácil dizer que quero trabalhar numa grande empresa, quero ter um bom salário, mas eu quero chegar lá e não fazer nada. Eu quero ter uma grande casa, construir ter minha casa própria, mas eu não junto um dinheiro. Eu quero só ter. Você só quer ter, mas você não quer fazer por onde. E nesse caso aqui, o resgatador, ele deixa claro isso. O resgatador, ele perde uma grande bênção, sem saber, né? Mais pra frente, eu vou compartilhar com vocês, mas ele perde uma grande bênção por decidir não resgatar Ruth. Por decidir não fazer, não querer a responsabilidade. Ele só queria as bênçãos. Se fosse só a terra, tava ótimo, me manda as terras, eu quero. Vai ficar aqui no meu nome, tá tudo certo. Quero só as terras. Mas eu ter que dar as terras de volta pra quem é o dono e de quem de fato pertence, não, isso eu não quero. Fazer uma criança, não quero. Então, hoje, né, é interessante que eu e você tenhamos esse pensamento. Será que eu estou mais preocupado em receber, em ter, do que em trabalhar para ter isso? Será que eu estou pronto realmente para receber o que eu quero? Será que, de fato, eu me coloquei e aceitei a responsabilidade? Ou eu só quero o resultado final? Então, muitas vezes, a gente quer só ver a linha de chegada. É como se fosse uma corrida, né? Só que antes de você correr, você não vai conseguir passar pela linha de chegada e vencer se você não fizer uma preparação. E às vezes a gente não quer se preparar. A gente não quer separar um tempo, a gente não quer estudar, a gente não quer fazer um curso, não quer dedicar um tempo a mais dentro da igreja. A gente só quer, calma aí, eu quero que o pastor me chame pra cantar. Mas eu não faço um curso de canto, eu não digo pra ninguém que eu canto, ninguém sabe que eu faço isso. Mas eu quero que o pastor me chame pra pregar. Mas aí te chama pra ter uma oportunidade de 5 minutos, tu não quer. Te chama pra ir orar, não quero, não posso. Te chama pra fazer alguma coisa, nunca tô podendo, não posso ajudar na igreja. Mas eu quero estar lá no púlpito, as pessoas me vendo. Outras coisas, vamos falar do seu emprego. Eu quero ser o líder, mas não se disponibiliza pra ajudar ninguém. Não tem uma paciência. Não sabe falar com as pessoas, não sabe tratar. Não sabe procurar um curso pra ser de gestão de pessoas. Não, você quer o resultado. Eu quero salário. Eu vejo o fulano fazendo, eu quero fazer. Eu tenho capacidade de fazer. Mas não se procura trabalhar pra chegar naquilo pra tomar. A gente precisa, muitas vezes, saber que, mesmo quando a gente se prepara, às vezes as bênçãos não chegam. Imagine se você não se preparar. Como é que você quer receber se você não se prepara pra isso? Então, hoje, o que eu quero falar pra gente é exatamente isso, que a gente se prepare. Eu acho que o que a gente pega de hoje é você quer as bênçãos, mas não a responsabilidade que as bênçãos trazem. Então, seria muito, muito interessante que eu e você hoje fizéssemos mais esse pensamento, né? Faça uma autoanálise hoje. Será que eu estou só esperando que as coisas aconteçam como um passe de mágica? Ou estou me preparando? Ou estou buscando? Ou estou caminhando para conquistar isso? E aí, para finalizar esse capítulo, né? Pelo menos essa parte aqui do capítulo que a gente vai falar hoje, Boaz termina, fecha esse acordo com a pessoa que abriu mão do que era de direito dele, simplesmente porque ele não quer cumprir com as responsabilidades, ele quer só o que é bom, né? Ele não quer o dever, ele quer só o direito. E aí, quando Boaz finaliza esse acordo, mais uma vez a gente vê bênçãos. Durante todos os capítulos que eu li de Ruth, e que eu espero que você leia também, a gente vem vendo palavras de bênçãos, tá? O tempo todo as pessoas têm liberado bênçãos dentro desse livro. E aí, antes de finalizar esse livro, há mais uma bênção. Quando Boaz termina de fazer o negócio, as testemunhas liberam para Boaz dizendo que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Então, mais uma vez, as pessoas liberam uma bênção da vida de Boaz e de Ruth. No vídeo de amanhã, eu espero terminar de compartilhar com vocês sobre isso. Mas, mais uma vez, eles liberam uma bênção, né, de tantas outras que têm sido liberadas na vida de Ruth. E que não foram rápidas, não foram bênçãos que aconteceram de um dia para o outro. Não foram cumprimentos, né, que aconteceram de um dia para o outro. Desde a saída de Moab até esse momento se passou um tempo. Um tempo para Noemi, um tempo para Ruth, um tempo que para uma delas podia ser um tempo muito grande, e para outra pode ter passado talvez até mais rápido, porque não estava tão apegada a certos pensamentos. Então que hoje eu e você temos o pensamento de que, no que é que nós estamos nos apegando? No que eu e você estamos gastando os nossos pensamentos, as nossas forças? No que a gente está se esforçando, né, para poder ter ou conquistar? E às vezes a gente não está de fato focado naquilo que deveria. Não perca hoje, né, as suas bênçãos. Há uma promessa sobre a sua vida. Eu não sei quando, eu não sei como, talvez na minha visão, na sua visão, não vai acontecer, mas a gente vê claramente em Ruth, bênçãos sendo liberadas desde o primeiro capítulo. Então, em algum momento, que não cabe a mim, não cabe a você, vai acontecer. Fique em paz, vai acontecer. O Senhor já falou, o Senhor já liberou sobre a sua vida. Então, hoje, o que você tem que fazer é se preparar. Então, o que a gente aprendeu nos últimos capítulos é o que vai te preparar para isso. É que, independente da situação, seja uma mulher que abençoa.
Independente da situação, entenda que não há casualidade para Deus. Pode ser uma casualidade para mim e para você. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo, mas Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E que, né, o que a gente aprendeu ontem foi que a gente precisa saber o tempo de esperar e o tempo de agir. E para fechar hoje, a gente vê que às vezes, enquanto você está esperando, há uma outra pessoa trabalhando. E que além disso, a gente precisa também saber que não adianta eu querer só as bênçãos, mas não querer a responsabilidade para conquistar aquelas bênçãos. Tenha um bom dia.